Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. E ainda sem Paulo Renato, estamos aqui deprimidos, mas com a esperança de que ele ressuscite depois das longas férias em Cancún. Vamos nós aqui então, enquanto aguardamos o Paulo Renato, dando sequência. Lembrando que nós estamos aí num novo capítulo do Livro dos Médiuns, que é o capítulo 6, que trata das manifestações visuais. O item é o item 100 e estamos na pergunta de número 3. A pergunta é a seguinte: é permitido a todos os espíritos se manifestarem visivelmente? E a resposta dos espíritos é a seguinte: todos o podem, mas nem sempre têm permissão ou vontade para fazê-lo. Então aí está uma questão muito importante, né? Poder pode, né? Qualquer espírito pode se manifestar visualmente, mas para isso ele tem que ter a permissão. Sim. E isso é fundamental, porque vocês imaginem o caos que seria o mundo se os espíritos pudessem se manifestar visualmente para nós a hora que eles quisessem. Onde não há ordem, não há progresso, né? E Deus, ele tem a diretriz para a nossa evolução. No último programa, quem não viu, né, corre lá para ver, a Miranda contou de uma visão que ela teve com 19 anos, né? Aí imagina se você visse aquilo recorrentemente. Não, mesmo porque a energia é algo que não tem palavra que traduza. É complicado, entendeu? Então, assim, graças a Deus, não é normalmente permitido que os espíritos se tornem visíveis, somente em algumas circunstâncias, né, em que os benfeitores julguem que isso é proveitoso de alguma maneira, ainda que seja para despertar pelo medo. Que às vezes a pessoa com medo do que está vendo, ela vai buscar ajuda, e aí isso é muito bom. Agora, e tem um detalhe aqui que eles respondem, que nem sempre o espírito tem a vontade de fazê-lo. Além da permissão, ele também tem que querer, né? E nem sempre os espíritos querem se tornar visíveis. Então vamos continuar. Questão de número 4. Com que fim os espíritos se manifestam visivelmente? Resposta: isto depende, de acordo com as suas naturezas. O fim pode ser bom ou mau. E aí entra novamente no que eu estava falando, né? A gente está cercado normalmente por espíritos muito atrasados, assim como nós. Mundo de provas e expiações, onde o mal predomina. Temos aí na atmosfera planetária, lamentavelmente, muitos espíritos perturbados. A começar por nós mesmos, né? Só que nós já estamos buscando aí um equilíbrio, estamos buscando uma mudança de vida. Mas muitos espíritos que nos cercam, eles ainda estão em profundo desequilíbrio, com muito ódio. Então, se eles pudessem se tornar visíveis, normalmente seria um problema para a gente, né? Sobretudo para quem tem a vidência, né? Até porque para ver espíritos não precisa ser vidente, o espírito pode se materializar, e aí todos poderiam vê-lo. O que você está vendo aí, Maria de Fátima Miranda? Uma foto para Eliana. Ela está aqui tirando foto durante o programa, né? Só ela Jesus fez a mesmo. Pergunta, eu respondi, aí mandei uma foto. Então, assim, os espíritos que querem se manifestar, né? Os espíritos maus, sobretudo, eles querem assustar, eles querem aterrorizar. Nós vemos aí muitas pessoas que estão em clínicas psiquiátricas, tidas como loucas, e na verdade são médiuns, que muitas vezes, por estarem numa sintonia muito grande com determinados espíritos, a visão desses espíritos para eles é aterrorizante e é uma coisa enlouquecedora mesmo. Como se estivesse vivendo uma realidade, uma
uma vida paralela, né? Com todo o desdobramento de coisas. É muito interessante. Eu não sei se todo mundo já teve a oportunidade de visitar uma clínica, um hospital psiquiátrico, né? Eu já tive várias vezes. E você observa a face de cada ser, parece que está tudo parado por fora. Mas daqui a pouco alguma coisa no olhar mostra que tem uma tormenta lá dentro, entendeu? Observei muito isso em alguns pacientes da colônia Juliano Moreira e em outros hospitais de psiquiatria, Pedro II. É interessante essa vida íntima, essa vida mental. E no caso deles, que estão mergulhados numa outra realidade, que nós chamamos de loucura, né? É isso aí. Então, tomemos cuidado com os nossos desejos aí de ver espíritos. Agora a questão Quer ver espírito de verdade? Vá no espelho e se olhe dentro do olho. Vai ver a si próprio, né? Agora, os espíritos bons, como diz aqui a questão 4, também podem se manifestar. E às vezes fazem isso até de forma discreta, né? Porque nunca o objetivo deles vai ser assustar ninguém. E que você não percebe que é, às vezes. Então, às vezes eles fazem isso de uma maneira tão discreta que a pessoa não percebe. Sobretudo o médium vidente, né? O médium vidente, às vezes, ele vê e ele não sabe se o que ele está vendo é um encarnado ou um desencarnado. Dependendo do grau de mediunidade dele. Não é todo mundo que tem essa evidência permanente. A dona Ivana, ela via muito, mas tinha um momento de uma trégua. Só que ela vivia uma realidade bem complicada, porque tinha um comprometimento com suicida. E a percepção dela visual era muito clara, muito nítida, não é? Mas se eu tive a oportunidade de registrar esse ser que nós falávamos no início, que eu não olhei o rosto porque estava de cabeça baixa, coberto, nessa mesma casa, nesse mesmo período aproximadamente, minha mãe viajou, estávamos eu e minha irmã. E fomos para a rua de noite. Quando nós saímos, tinha uma senhorinha toda de branco, com uma trouxinha também com paninho branco, aguardando na casa do lado, que era o ponto de partida dos ônibus na madrugada. Ela já estava ali se preparando para pegar o ônibus madrugada. E às vezes acontecia isso, pessoas que vinham de um lugar para outro e pernoitavam na rua. E nós saímos, aquela senhorinha estava lá em pé. Devia ter aproximadamente uns 70 anos, era a faixa que eu recordo hoje. Quando nós voltamos da rua, mais ou menos 10h30, 11 horas, continuava a mesma senhorinha sozinha, esperando naquela porta da agência do ônibus. Aí entramos em casa, fizemos o lanche. Eu falei, Graça, essa senhorinha estava aí quando nós fomos, agora a gente voltou, continua no mesmo lugar, ela vai dormir até 3h30 da manhã para pegar o ônibus. Vamos chamar ela para sentar aqui, dormir aqui. Fizemos isso, Eduardo. Minha mãe viajando. Aí fomos, não falou nada, não vi um som da boca daquela senhora. Aí falei, olha, a senhora entra. Tinha a sala logo na entrada com um sofá. Eu falei, deita aqui, durma um pouco. Peguei um travesseiro, um lençol, coloquei no estofado. E as portas do quarto não tinha porta, era só aquela abertura. Então, da porta do quarto, dava para perceber a senhora sentada na poltrona, no sofá. Sentadinha, colocou a trouxinha dela em cima da mesa de centro e ficou ali. Eu sei que na madrugada, várias vezes, a gente levantou a cabeça e estava ela sentada na mesma posição, não olhava para a gente. Quando deu 3h30 da manhã, o barulho de ônibus na porta, eu acho que a gente não dormiu, ficou meio que sobressaltada. Levantamos, abrimos a porta, ela não disse nem obrigada, nem sim, nem não, só nos olhou, abaixou a cabeça e foi para fora. Eu falei, Graça, será que essa moça era doida? Será que ela ia matar a gente? Porque ela não disse obrigada, mas a vibração e o semblante era de uma tranquilidade. Quer dizer, era um espírito bom, eu fico pensando, minha mãe viajou, deve ter deixado as 2 birutinhas e orou muito pro anjo de guarda. Proteger a gente das peraltices, né? Então, e o anjo se de materializou na porta da minha casa. E o anjo de guarda trouxe Paulo Renato. Olha, seja bem-vindo, bronzeado, porque todo enrolado, quase derrubou a mesa. Nas praias. Depois de ficar tanto tempo em Cancún, se deliciando naquele mar, né, maravilhoso, quentinho. Cancún de Bangu. Tá bom, vai enganar a gente, né? Mas voltou agitado, quase derrubou a mesa, tá com uma bolsa aí cheia de coisa. O que tem nessa bolsa aí, Paulo? Livro. Graças a Deus, seja bem-vindo. Obrigado. Nossos ouvintes já estavam em depressão.
né? No último programa você não esteve aqui, muita gente chorando, recebemos cartas. Ai, meu Deus. Todo mundo preocupado, dizendo que a gente falasse a verdade, mas o pior não aconteceu, que é o melhor aconteceu. Carta naquele envelope que tem a listinha verde e amarela. Então ele está de volta. Então, Paulo Renato, para você se situar aí, já que você ficou muito tempo lá no Mar do Caribe, lá essa coisa toda, nós já estamos no novo capítulo, que é o capítulo 6, que é o item 100, né, das manifestações visuais, né? E nós estamos aí nas perguntas de Allan Kardec, estamos na pergunta, agora vamos para a pergunta de número 5. Tá ótimo. Então vamos nós aqui. Como lhes pode ser permitido manifestar-se quando o fim é mau? Excelente pergunta de Kardec, né? Porque assim, foi dito aqui, que na questão de número 3, que os espíritos só podem se manifestar quando tem permissão. Mas que algumas vezes, na questão 4, pode ser espírito bom ou espírito mau. E aí na questão 5, Kardec pergunta o que nós perguntaríamos, né? Afinal, se tem que ter permissão, por que o espírito do mal é permitido a ele, por vezes, ter essa manifestação visual que leva tanto terror, tanto medo, né? Leva pessoas a entrarem em pânico, algumas até enlouquecem com isso. Vamos ver a resposta. Nesse caso, é para experimentar as pessoas a quem elas aparecem. A intenção do espírito pode ser má, mas o resultado pode ser bom. Aí é que tá, né? Isso aí... Nós conversamos sobre isso antes, né? Que se os benfeitores permitem, às vezes o medo de uma visão de um espírito, né, de uma ordem mais inferior faz com que a pessoa busque ajuda, busque tratamento espiritual, busque reformar a vida dela, né? Porque ela não quer mais ver aquilo. Então é melhor eu entrar na linha, é melhor... Ontem foi engraçado, estava em casa, aí estamos eu, a Úrsula e o Heitor lá em cima, né? Já para dormir. E aí caiu alguma coisa na cozinha. E eu já deitada, a Úrsula vira para mim, vai lá embaixo. Falei assim, por que eu vou lá embaixo? Por que eu vou ter que levantar e ir lá embaixo? Tô cheio de sono. Aí, por que não vai você? Você acabou de subir, eu tô com medo. Eu falei, tu não é espírita, com medo de quê? Tu não é médium? Aí tive que ir eu lá embaixo, né? Tinha um negócio lá caído. Falei, tinha um negócio lá caído, mas eu não vi ninguém não, entendeu? Mas ninguém quer ver, Paulo Renato, entendeu? E às vezes o medo funciona, né? A pessoa... Porque o medo faz a gente, às vezes, caminhar. Justamente. Infelizmente, o medo tem servido de mola para todos nós, né? No sentido de buscar algo além daquilo que nós vimos de imediato, mais circunscrito. Então, o medo também tem a sua função dentro do progresso do espírito. E por isso os benfeitores às vezes permitem que a pessoa veja um espírito mais complicado para que ela entenda que ela precisa buscar uma reforma íntima. De forma geral, não sempre, mas de forma geral, na verdade, esse tipo de visão, ele não é estranho no sentido das companhias espirituais que nós temos. Né? Os benfeitores até podem permitir no sentido de, como você falou, de nos alertar sobre o nível de relações que estamos estabelecendo com o mundo espiritual. Né? Então, esses espíritos não vieram de longe, eles vieram de perto, porque fazem parte do nosso ciclo de afeições, embora não os percebamos. É interessante. Então, a questão aí não é só a questão do ver. Muitas vezes nós queremos colocar, como se diz, tapar o sol com a peneira, inclusive nas questões de enfermidade. Nós sabemos de alguma maneira que estamos com alguma doença, algum impedimento de saúde, e às vezes nós não queremos buscar o recurso do médico, acreditando que essa ilusão com que nos comprazemos vai fazer desaparecer a nossa enfermidade. É a mesma coisa com relação ao mundo espiritual. Muitos não desejam esclarecimento, porque não têm intenção de mudar o seu comportamento, a sua vida. E se tiverem algum grau de merecimento, segundo a avaliação dos seus protetores, os benfeitores espirituais podem dar esse alerta mais contundente, permitindo essa visão. Eu lembrei, no caso do Chico, quando um espírito apresenta-se a ele na forma de um capeta, né?
E aí o Chico olha aquela figura toda paramentada, querendo tocar o terror, não é? E Emmanuel fala para ele, não diga que não chamou. Chico Xavier, o que você quer comigo? Aí Emmanuel, não diga que não chamou. Ah, meu irmão, aí o Chico começa a ter aquela conversa fraterna, pedindo ajuda e tal. E ele se descaracteriza na hora, porque ali foi mais para observar como o Chico receberia. E com certeza o Espírito também recolheu alguma lição no campo da fé, da fidelidade a Deus, da confiança em Jesus Cristo, porque pode não ser sensível no momento, mas todos nós, de alguma maneira, nos sensibilizamos diante de um ato de fé sincero. Podemos não mudar de comportamento, mas é algo para refletir. E de repente aquele espírito estava nessa condição, já na condição de poder refletir sobre o ato de fé do Chico e de respeito ao espírito, né? Segundo consta também sobre esse assunto, o Chico teria dito, eu te chamei para que você me abençoe segundo as forças que você acredita. Olha só, tá vendo? Aí ele falou, tu não tem jeito Pois não, seu Chico. Não tem jeito. Quer dizer, foi uma experiência para que nós hoje também pudéssemos refletir, né? Justamente. São o que os espíritos chamam de lições ocultas. A vida é cheia de lições ocultas. Muitas vezes nós fazemos questão de deixá-las ocultas. E aí Kardec complementa essa pergunta, né? Ele traz aqui a questão de número 6. Qual pode ser o fim que tem em vista o espírito que se torna visível com a má intenção? E eles respondem a Kardec: amedrontar e muitas vezes vingar-se. Então é uma situação bem complicada, né? Porque só sabe quem passa, gente. Por ver espíritos dessa condição é algo realmente perturbador, mesmo para quem tem conhecimento, né? Vide o caso que eu contei, né? Minha esposa que não queria descer para ir na cozinha, então, e não viu nada, né? Só ouviu um barulho. Imagina quando você realmente vê. Não é uma coisa simples. Mesmo você tendo conhecimento, tem que ter um equilíbrio emocional muito forte, uma confiança em Deus para não se desestruturar, Paulo Renato. Os espíritos falam sempre que se nós pudéssemos ver a esfera espiritual próximas a nós, se não enlouquecêssemos, nós, por constrangimento, modificaríamos o comportamento. Mas a lei de Deus não nos obriga a fazer nada. O progresso deve ser de dentro para fora, com estímulos externos, mas ele tem que ser de dentro para fora. Essa mudança não seria uma mudança real, seria uma mudança imposta pelo medo, pela insegurança. A mudança real é aquela do amadurecimento dos valores que o Espírito traz dentro de si, como herança de Deus, porque os Espíritos dizem que todos nós, que em nós temos a possibilidade da perfeição, isto é, temos potencialmente a perfeição. Então é preciso desenvolver essas potencialidades para que sejamos realmente aquilo que devemos ser um dia. A mudança pelo medo não é mudança. É fuga, né? É fuga do terror. É circunstância. Nós vimos na própria obra do André Luiz algumas citações a esse respeito, que muitas pessoas bem postas, facialmente falando, né, bem vestidas da sociedade, quando desencarnam, têm uma aparência horrível muitas vezes, né, e é dessas pessoas que a gente tem medo quando desencarna. Mas na vida de relação nós nos aproximamos dela, embora sem contar... Encantados pela ilusão. Pela ilusão. Desconsideramos os seus valores, os valores com que elas vivem. E nós nos aproximamos dessas pessoas, às vezes, só pela condição social que elas desfrutam e as vantagens que podemos ter num relacionamento próximo a essas pessoas. Então fazemos, como se diz, vistas grossas, né, ao seu aspecto moral. E quando essas pessoas desencarnam, vão nos buscar na qualidade de amigos, simpatizantes, e nós ficamos aterrados, nós ficamos assim realmente apavorados pelo aspecto real que elas trazem, que sempre tiveram quando estava encarnado. Mas o corpo físico não se altera a tal ponto. Mas o perispírito, o corpo espiritual, ele é muito flexível, muito sensível ao pensamento do espírito. Então, muitos desses que a gente tem medo,
né? Tem terror, não quer ver, achando que é a alma do outro mundo. Muitos são aqueles com quem nós nos afinizamos no dia a dia. É interessante considerar isso, porque os benfeitores espirituais permitem muitas vezes essas aproximações, porque essas relações foram entretecidas durante toda a existência. Às vezes simpatizamos com o modo de ver e de viver dessas pessoas, então é natural que elas façam parte da nossa companhia espiritual, né? Pois é. Os benfeitores, na sua avaliação, podem muito bem permitir que isso aconteça. Às vezes, conversando com os jovens na evangelização, nós fazíamos essa referência. Aquele gatinho, aquela gatinha saradinho, muito bonitinho, mas você não sabe os vínculos e os comprometimentos morais que tem, né? Então é um gatinho, mas quando você vai ver, é uma ferinha que está ali. Eu até fiz referência a André Luiz, que estava esperando uma determinada pessoa desdobrar, e quando sai no desdobramento do sono é algo muito terrível. Tem uma menina até que tem um aspecto de bruxa, né, que ele relata, e socialmente na vida encarnada ela tem uma aparência agradável. Tudo, na verdade, tudo se resume a valores, né? Tudo são valores, e esses valores de alguma forma se imprimem no corpo espiritual, né, gerando beleza, luz, ou gerando um aspecto deprimente, né, um aspecto sombrio e triste. O André Luiz algumas vezes faz alguns relatos quando eles saem naquelas turmas de socorro nas esferas próximas à Terra, e eles verificam que André Luiz relata que se nós pudéssemos ver aqueles aspectos dos recém-desencarnados, realmente nós ficaríamos com muito medo, né? Ele mesmo fica um tanto quanto apavorado. E a gente lembra aqueles filmes de zumbi e tudo, né? Eu tinha medo de ver a música do Michael Jackson, Thriller. Né? Quando vinha aquele clipe, eu saía desesperado. Misericórdia. A gente sabe com a doutrina espírita que muitos desses autores, se não todos, eles foram colher aquelas imagens na esfera espiritual, próximas a eles, e trazem para nós um aspecto da verdade que nós podemos encontrar quando desencarnarmos. Aquilo que nos faz medo agora, né, que parece só trilha sonora, só música, só filme, aqueles aspectos ali são reais, são muito reais, e com eles é que nós convivemos durante muitos anos, em diversas desencarnações. Então, a vida na Terra, de alguma maneira, reflete a vida espiritual próxima a nós. Nós não podemos refletir os anjos porque não estamos nessa esfera. O que vemos aqui é, de alguma forma, aquilo que está próximo a nós na esfera espiritual. Então vamos continuar. Vamos continuar nada, porque Paulo Renato chegou, né, guardou sua prancha, surfou muito, agora chegou a hora do trabalho, entendeu? Então ele está voltando, feliz, cantando Estou de Volta para Casa. Lembra dessa música? Não, depois eu te mostro. Então, meus irmãos, muita paz a todos. Próximo programa vamos dando continuidade aqui. Desejo que vocês não vejam nenhum mau espírito, né? Se verem, vejam só Maria de Nazaré, Dr. Bezerra de Menezes, né? Jesus, porque ver maus espíritos realmente não é uma boa. E que Deus abençoe os maus espíritos para eles se tornarem bons, né? Como nós já fomos um dia. Então até o próximo programa, se Deus quiser. Que Jesus nos conduza. Jesus Cristo nos abençoe. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, já voltamos já. E para continuarmos essa brilhante explanação do Astênio com relação ao brilhante Allan Kardec. Ele está falando de agosto de 1858, né, que é da Revista Espírita, a dezembro de 1868. Né? Ele está falando sobre os bons, os maus, os falsos espíritos. Mais especificamente as contradições na linguagem exatamente, deles, né? As contradições na linguagem deles. Pode continuar, Astênio. Então vamos lá, hoje a gente conclui, se Deus quiser, esse tema, contradições na linguagem dos espíritos, que está na Revista Espírita de agosto de 1858. Então Kardec diz o seguinte, nós terminamos nosso encontro passado quando Kardec falou assim: os espíritos realmente bons não se irritam nem jamais se encolerizam. Se não são ouvidos, vão-se embora, eis tudo. Então Kardec está nos fazendo a grande gentileza de nos preparar para a leitura das comunicações dos espíritos sem nos deixarmos enganar, nem por aqueles que se apresentam com nomes extremamente respeitáveis, né? E, aliás, como nós já vimos, quanto mais respeitável for o nome sob o qual o espírito se apresenta, maior deve ser o nosso cuidado, né? Porque aí que surgem as maiores probabilidades de engano, né? De fraude, né? Bom, prossegue Kardec então dizendo o seguinte: existem ainda duas causas de aparentes contradições que não devemos deixar passar em silêncio. Como já dissemos em muitas ocasiões, os espíritos inferiores dizem tudo o que se quer, sem se preocuparem com a verdade. Então, quem sai fazendo profecias, etc., né, normalmente, ou dando notícias das nossas vidas passadas, falando sobre vidas em outros planetas, com detalhes, etc., normalmente não são espíritos que nós devamos ouvir de primeira e acreditar de primeira, já que os espíritos inferiores falam de qualquer coisa. Exatamente. Né? Então, eu também colocaria aí, Astênio, porque esse é um grande empecilho, as nossas crenças, né? E nós ficamos impressionados, é como mágica. A gente fica impressionado com o mágico, né? Como é que ele fez isso? Esse é um Deus, né? Sim. Que ele fez isso. Mas é uma coisa simples, que ele exercita e depois faz a mágica. Então, nós temos que ter muito cuidado com as expressões de grandeza, para nós não sermos cegos em acreditar. Por causa dessas cegueiras constantes é que houve suicídios coletivos. Sim. De pessoas. Eu me lembro daquele da Guatemala, né? Tim Jones, né? Isso. Tim Jones. Então, o que ele falou era lei. Então, vamos morrer para que os nossos espíritos sejam carregados pelo disco voador. Está esperando até hoje o disco voador. Então, como já dissemos em muitas ocasiões, os espíritos inferiores dizem tudo o que se quer, sem se preocuparem com a verdade. Os espíritos superiores se calam ou se recusam a responder quando lhes fazem uma pergunta indiscreta ou sobre a qual não lhes é permitido dar explicações. Então nós estamos vendo aqui que os espíritos superiores, eles seguem as leis divinas. E como as leis divinas estão gravadas na nossa consciência, eles sabem perfeitamente o que está de acordo com as leis divinas e o que não está de acordo com as leis divinas. Eles não teimam em agir contra
contra as leis divinas, como muitos de nós teimamos, mesmo a lei divina gravada na consciência, nos informando que não devemos fazer aquilo, nós fazemos, ou o contrário, nos informa que devemos fazer e nós não fazemos, né? Aí prossegue Kardec dizendo, dizem eles, então aqui está se referindo aos espíritos superiores, dizem eles, neste caso, não insistais jamais, porque serão espíritos levianos que responderão e vos enganarão. Acreditais que somos nós e podeis pensar que entramos em contradição. Então, mais uma causa de contradição aqui é aquela em que nós achamos que os espíritos superiores estão entrando em contradição e eles não estão, porque, na verdade, as informações não foram dadas por espíritos superiores. Então, nós estamos vendo uma informação dada por um espírito inferior, mas que se apresenta com o nome de um espírito superior. Exatamente. E aí nós vamos querer comparar aquela informação com uma outra que, de fato, é de um espírito superior. Perfeito. Então, não pode bater de jeito nenhum, né? Bom, os espíritos sérios não se contradizem jamais. Os espíritos sérios não se contradizem jamais. Sua linguagem, então, que é a outra chavezinha de ouro aqui, sua linguagem é sempre a mesma com as mesmas pessoas. Sempre a mesma, com paciência, com tolerância, porque sabe que nós é que somos os ignorantes. Sim. E nós temos curiosidade como toda criança tem. E a gente faz perguntas até simples para que eles respondam. E eles são pacientemente. Isso é um espírito elevado. Quando ele reage, aí é diferente. Uhum. Você reage você fica irritado. Irritado, né? É porque o espírito superior, ele pode até reagir, mas vai reagir com bondade. Exatamente. Né? Vai te dar uma orientação e tal, para você sentir que você, né, que você errou, mas ele vai falar com bondade. Né? Então a gente está vendo aqui que a sua linguagem é sempre a mesma com as mesmas pessoas. E, obviamente, através dos mesmos médiuns. Então a gente costuma sempre trazer exemplo de Joana de Ângeles, que tem uma linguagem muito rica, né? Palavras que muitas das vezes nós precisamos da ajuda do dicionário para poder entender, né? Mas a gente verifica que se ela fosse escrever através de um outro médium, né? Talvez se a própria Joana houvesse escrito alguns livros através do Chico Xavier, a linguagem teria sido outra. Exatamente, porque ele só teve primeiro grau. Isso, e nós sabemos da influência moral do médium nas comunicações. Exatamente. Então, o Chico, ele era um espírito impregnado de doçura, né? Impregnado de evangelho, né? Então a gente obviamente não quer dizer que a linguagem que os espíritos que está nas obras psicografadas do Chico Xavier seja linguagem pobre, muito pelo contrário. Exatamente. Né? Só não tem aquelas palavras extremamente rebuscadas, né, que nós encontramos nas obras São simples, né? Palavras simples. Mas aí você vê também, através do Divaldo Pereira Franco, escreve a Joana, escreve Viana de Carvalho, escreve Manuel Filomeno de Miranda. Então são espíritos que também têm esse tipo de linguagem, né? Então vamos lá. Se um deles diz coisas contrárias sob o mesmo nome, ficais certo de que não é o mesmo espírito que fala, ou pelo menos que não se trata de um espírito bom. Então, se diz coisas contrárias sob o mesmo nome, ficais certo de que, então, se apresenta como Joana de Ângeles e fala uma coisa, depois se apresenta como Joana de Ângeles e fala outra coisa que contraria a anterior, não é o mesmo espírito, né? Bom, não é o mesmo espírito que fala, ou pelo menos que não se trata de um espírito bom. Pode até ser o mesmo espírito, mas está adotando um nome de um espírito elevado, né? E aí ele pode realmente, em mais de uma mensagem, se contradizer. Está adotando o nome de um espírito elevado para chamar a atenção. Sim, e aí ele pode, como ele não é elevado, ele pode se contradizer de uma comunicação e outra, né? Reconhecereis o bom pelos princípios que ensina, pois todo espírito que não prega o bem não é um espírito bom, e devereis repeli-lo. Né? Então, são as tais chaves de ouro para nós estudarmos qualquer livro e sabermos separar o joio do trigo. Né? Prosseguindo, Kardec diz o seguinte:
querendo dizer a mesma coisa em 2 lugares diferentes, o mesmo espírito não se servirá literalmente das mesmas palavras. Para ele, o pensamento é tudo. Mas o homem, infelizmente, é levado mais a se prender à forma do que ao fundo. E é essa forma que muitas vezes interpreta ao sabor de suas ideias e paixões. É importante a gente levar isso em conta, né, principalmente estudando o livro dos médiuns. A gente verifica que normalmente é o médium que traduz em palavras o pensamento do espírito, né? Então, o espírito pensa, o médium capta o pensamento e traduz nas palavras, na cultura que o médium tem. Isso, né? Então, a gente vê a tal influência moral dos médiuns que nós temos no estudo no livro dos médiuns. Dessa interpretação podem originar-se contradições aparentes. Então, dessa interpretação feita pelo médium. Então, é muito importante a gente considerar que, quando nós estudamos a obra de um determinado espírito, nós não estamos estudando a obra só daquele espírito, porque nós estamos estudando também a obra daquele médium que recebeu o espírito, porque ali tem uma grande parcela do médium. Exatamente. Né? Então, assim, dessa interpretação pode originar-se contradições aparentes, que igualmente têm sua fonte na insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas extra-humanas. Então, uma outra grande dificuldade, né? O espírito, por mais que ele seja lúcido, nem sempre ele consegue passar essa lucidez através do médium, né? Se falta lucidez ao médium. Exatamente. Né? Então, estudemos o fundo, perscrutemos o pensamento íntimo e veremos analogia, muitas vezes, onde um exame superficial nos teria mostrado um disparate. Então ele pede que nós sejamos sensatos, né? Coerentes, né? Lógicos nas nossas leituras, né? Mas vamos prosseguir, porque nós estamos na metade do tempo e a gente prometeu que a gente termina esse tema hoje, né? Com certeza. Então vamos lá. As causas das contradições na linguagem dos espíritos podem, pois, ser assim resumidas. Então, quem não assistiu os programas anteriores, né, tem agora a oportunidade de rever o que foi dito, né, nos programas anteriores sobre as contradições, né, na linguagem dos espíritos. Então, Kardec fala o seguinte: as causas das contradições na linguagem dos espíritos podem, pois, podem ser assim resumidas. Primeiro, o grau de ignorância ou de saber dos espíritos aos quais nos dirigimos. Então, uma das causas de contradições na linguagem dos espíritos é o grau de ignorância ou de saber dos espíritos aos quais nos dirigimos. Não podemos obter o mesmo resultado nos dirigindo a um espírito ignorante e a um espírito sábio, né? Segunda causa é o embuste dos espíritos inferiores que, tomando nomes sob empréstimo, podem dizer, por malícia, ignorância e maldade, o contrário do que disse Alhures, o espírito cujo nome usurparam, né? Então nós veremos, por exemplo, um Bezerra de Menezes escrever, né, uma determinada obra e numa outra que traga o nome de Bezerra de Menezes, mas que não é de fato de Bezerra de Menezes, parecer que está contrariando a primeira obra. Perfeito. Tranquilo? Terceira causa de contradições na linguagem dos espíritos: os defeitos pessoais do médium. Nós falávamos isso ainda há pouco, né? Porque quando nós lemos uma obra psicografada, por exemplo, nós não lemos apenas o espírito, nós lemos também o médium, porque uma parte do médium está presente naquela comunicação. Então ele fala assim: os defeitos pessoais do médium que podem influir sobre a pureza das comunicações e alterar ou modificar o pensamento do espírito, né? É super importante essas regrinhas de ouro, né, trazidas por Allan Kardec, que nós guardemos para nós conosco com muito carinho, né? Isso vai evitar que a gente gaste muito tempo estudando o que não se precisa estudar. Por isso, Astênio, que o espiritismo ele é visto com certa prudência. Uhum. Quando aparece na televisão um grande pensador, um grande médium, entre aspas, a gente toma o cuidado
que tem que tomar, porque a gente vai cair no ridículo, né? Ou não podemos cair no ridículo. Até Chico Xavier, até Divaldo Pereira Franco, até outros médiuns passaram pelo crivo, né? Da Federação Espírita. Por quê? Será que é embusteiro? Sim. Será que não é? E tem pessoas também que escreveram livros excelentes, né? Mas no final viram que não era válido. Sim. Porque eram pessoas que se diziam médium e eram falsificadores. Sim, né, que no meio de um monte de coisas bonitas, isso, né, aparentemente profundas, né, traz lá um lixozinho, né, humano, né? Lixozinho humano. Que revela a real natureza, né, do autor do mesmo. Livro, né? Bom, então os defeitos pessoais do médium está como a terceira causa de contradições na linguagem dos espíritos, os defeitos pessoais do médium que podem influir sobre a pureza das comunicações e alterar ou modificar o pensamento do espírito. Né? Nós já conversamos sobre isso, né, que o espírito pensa, o médium traduz o pensamento e escreve, né? Bom, a insistência para obter, agora a quarta causa de contradições na linguagem dos espíritos, a insistência para obter uma resposta que um espírito recusa dar e que é transmitida por um espírito inferior. Então nós ficamos insistindo em obter uma determinada resposta sobre um determinado tema e estamos insistindo junto a um espírito elevado, um espírito bom, e esse espírito se recusa a dar, a gente insiste, aí vem um espírito inferior e dá, né? Porque o espírito inferior não tem escrúpulo. Mete o bedelho, né? Né? O espírito inferior não tem escrúpulo. Então, exatamente, se nós fazemos uma pergunta e os espíritos se recusam a dar ou silenciam, melhor é que nós silenciemos também, né? Porque do contrário corremos o risco de... Exatamente, a boa prudência, né? Isso. Os espíritos pacientemente esperaram o século XXI para poder se manifestar, né? Hoje nós sabemos que nós não precisamos mais de mesas girantes, cadeiras que levantam e descem, porque já passamos dessa fase. Sim. Isso aí foi extremamente útil, né? Sim, em uma determinada época, para impressionar. Hoje não precisa. Mas não pode continuar com essas brincadeirinhas, né? Exatamente. Bom, então, quinta causa das contradições na linguagem dos espíritos, segundo Kardec. A própria vontade do espírito, que fala segundo os tempos, os lugares e as pessoas, e que pode julgar conveniente não dizer tudo a toda a gente. Né? Então, um determinado espírito, mesmo utilizando o mesmo nome, ele pode revelar algo mais, né, a um determinado agrupamento e não... no outro agrupamento não dizer nada. Não dizer nada, ou não colocar com a mesma profundidade, esse tipo de coisa. Exatamente. E nós já vimos isso aqui, que isso acontece conosco também, se nós tivermos que dar uma palestra numa universidade ou numa escola primária, se nós usar a mesma linguagem, estamos fadados ao fracasso. Ao fracasso. Bom, estamos chegando no nosso finalzinho, né? O nosso tempo também não está lá essas coisas, mas nós só temos mais duas causas dentro desse resumo, né, trazido por Allan Kardec, né, das contradições nas causas, resumo acerca das causas das contradições na linguagem dos espíritos, né? Kardec, então, nesse resumo, traz aqui o quinto resumo, em que ele fala, no quinto nós acabamos de ver, né, que foi a própria vontade do espírito que fala segundo os tempos, os lugares e as pessoas, e que pode julgar conveniente não dizer tudo a toda a gente. E a sexta causa das contradições na linguagem dos espíritos seria a insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorpóreo, né? Não necessariamente, embora também seja um fator importante, não necessariamente que o médium seja inculto, né, que ele não consiga traduzir
em palavras os pensamentos que eles estão sendo sugeridos pelo espírito comunicante, né? Mas que a própria linguagem humana, mesmo da criatura mais culta, né, mais encarnada, essa linguagem pode não ser suficiente para exprimir algo que está em outras esferas, em outras realidades, né? Então, não só a linguagem humana, né, aqui significando a linguagem dos encarnados, seria insuficiente, né, para traduzir a realidade do mundo espiritual. Imagina para traduzir a realidade de outros mundos, sim, né, de mundos mais elevados, sim, e daí por diante. Então, o que a gente recebe aqui é aquilo que dá, né, porque, exatamente, né, o Frederick Figner, ele até diz, né, no livro Voltei, que tudo aquilo que nós espíritas sabemos a respeito do mundo espiritual, né, que nós achamos que sabemos muito, ele diz que isso é quase nada comparando com a realidade do mundo espiritual, né? Bom, e aí chegamos na nossa última causa das contradições na linguagem dos espíritos. Então, a 7ª causa, Kardec diz: a interpretação que cada um pode dar a uma palavra ou explicação conforme suas ideias e preconceitos ou ponto de vista sob o qual encaram as coisas. Então, essa causa aqui já não está mais nos espíritos, essa causa está em nós que recebemos a comunicação dos espíritos. Perfeito. Né? Ele fala a interpretação que cada um pode dar a uma palavra ou explicação conforme suas ideias e preconceitos. Então, nós já temos um conjunto de ensinos que formaram a nossa visão de mundo até agora. Nós tendemos a interpretar todos os outros ensinos com base nessa bagagem, perfeito, que nós trazemos, né? Então, a interpretação que cada um pode dar a uma palavra ou explicação conforme suas ideias e preconceitos ou o ponto de vista sob o qual encaram as coisas. E aí Kardec conclui, em termos de causas das contradições, né? Foram essas, né? E aí ele conclui o tema dizendo: as dificuldades são tantas, as dificuldades nessa questão da linguagem dos espíritos, nas contradições da linguagem dos espíritos. As dificuldades são tantas que não se triunfa a não ser por um estudo longo e assíduo. Aliás, jamais dissemos que a ciência espírita era uma ciência fácil, né? O observador sério, que se aprofunda em todas as coisas com maturidade, paciência e perseverança, capta uma porção de matizes delicados que escapam ao observador superficial. Isso aqui é lindo, né? Porque você pega, por exemplo, o mesmo livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então tem alguém que leia o Evangelho segundo o Espiritismo e fica extremamente enriquecido e se transforma como espírito simplesmente lendo o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Outro lê o livro Evangelho segundo o Espiritismo e continua sendo uma criatura vulgar, né? Exatamente. Chorona, sem estabilidade, né? E daí por diante. Ambos leram a mesma obra. Então Kardec falou: observador sério, que se aprofunda em todas as coisas com maturidade, paciência e perseverança, capta uma porção de matizes delicados que escapam ao observador superficial. É por meio desses detalhes íntimos que ele se inicia nos segredos dessa ciência. A experiência ensina a conhecer os espíritos, como ensina a conhecer os homens. E ele conclui dizendo: acabamos de considerar as contradições sob o ponto de vista geral. Em outros artigos, trataremos dos pontos especiais mais importantes. Então, Kardec não dá por definitiva, né, por concluído definitivamente, ou concluído, o estudo a respeito das contradições. Em outros momentos, tratará de pontos especiais. Porque nós vamos terminar esse tema, né? Mas não terminou ainda a amplitude do tema. Sim. Ele vai dar continuidade à apresentação. Então, terminamos, Astênio, eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. Clube da Fraternidade, 3386-1422. Associem-se, vocês estarão prestando um auxílio à Rádio Rio de Janeiro, que é gratuita. Muita paz. E vamos ouvir agora
a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.